Espiritual. Nós estamos aí há vários dias, falando sobre viver o agora, sobre deixar o passado, viver o presente, e hoje nós vamos também dar continuidade a esse ensino, para que a gente realmente venha viver o favor de Deus. Pastora Aline Costa, seja bem-vinda. Para que a gente realmente venha viver o favor de Deus, viver aquilo que o Pai tem para nós. Nós precisamos entender que aquilo que o Pai tem para nós está no tempo presente, tá? Aquilo que Deus tem para nós está no agora, está no dia de hoje. Por mais que no reino espiritual não existe passado, presente e futuro, porque lá é um tempo único, mas nós precisamos estar alinhado com Deus para ver o que Ele tem para esse tempo. Você nasceu nessa geração, você nasceu nesse tempo para manifestar algo específico aqui na Terra. É lógico que quando nós paramos no tempo, como o povo de Israel, que ficou andando em círculos, se movendo, mas não chegavam em lugar nenhum. E a história do povo de Israel é uma alegoria para nós, que muitas vezes ficamos andando em círculo e não chegamos em lugar nenhum. Por que as pessoas não chegam em lugar nenhum? Porque estão presas ao passado, certo? Estão presas ao passado, estão recordando o passado e não conseguem viver o hoje e adentrar uma realidade do futuro. Antes de eu começar a discorrer o ensinamento, eu quero fazer uma leitura que está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 24. Vejam vocês que o nome do livro é Lamentações. Alguém que vivia em lamentação, mas que um dia encontrou o caminho, certo? Alguém que vivia se lamentando e viver se lamentando, infelizmente, é rodar no deserto, é não chegar em lugar nenhum. Só que aqui a pessoa que escreveu o livro de Lamentações encontrou o caminho e deixou para nós essa chave. E aqui está escrito assim, Lamentações, capítulo de número 3, versículo 21 ao 24. Diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou repetir. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aí diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, renovam-se a cada dia, renovam-se hoje, renovam-se diariamente. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Tá? Então aqui, se você tem uma mente espiritual, você vai ver algumas coisas nesse texto. Alguém agora que decide deixar o passado, viver o presente com esperança, dia após dia, e construir o futuro esperando no Senhor. Grande parte da humanidade, eles vivem ou presas no passado, ou gerando ansiedade pelo futuro. As duas coisas te travam. Então nós vamos discorrer essa questão de deixar o passado, viver o presente, mas construir o futuro. Certo? Por quê? Porque se você viver no passado, vai acontecer o que aconteceu com a mulher de Ló. Se nós pararmos para analisar o que aconteceu com ela, é o que acontece com a grande maioria das pessoas. A história da mulher de Ló não é apenas um episódio de alguém que estava caminhando e decidiu parar e olhar para trás. Na verdade, é uma representação de quando nós estamos num determinado ponto da nossa vida,
mais nós estamos trazendo à memória coisas do passado. Os nossos sentimentos estão presos no passado, a nossa mente presa no passado. E o que acontece? Quando você está vivendo, quando você está aqui vivo hoje, mas a sua mente, a sua alma, né, os seus sentimentos estão lembrando de coisas do passado e a sua mente está relembrando coisas do passado no sentido de repetição, é o rodar no deserto. Por quê? Porque você está preso em uma realidade espiritual. A sua mente está deixando você aprisionado. Entenda que o seu pensamento, os seus sentimentos carregam forças energéticas. E se você estiver constantemente pensando no passado, sentindo o passado, falando do passado, você ficará preso numa força energética do passado, numa força energética que já não existe mais. Você estará de corpo aqui, né? Talvez no agora, mas a sua memória estará no passado. Isso fala de ficar preso, ou seja, a pessoa mesmo está fazendo para ela um casulo energético de prisão, onde ela não vai viver a realidade que Deus tem para ela. Ela estará presa. Quando a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, né? Inclusive no livro de Lucas tem um versículo que diz: lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, não façam o mesmo que ela fez. Porque quando ela para e olha para trás, a Bíblia diz que ela virou numa estátua de sal. Ou seja, ela congelou a vida dela, né? Ela se congelou. Estátua não se movimenta. Estátua fica parada. Estátua fica presa. E quando a Bíblia diz para nós nos lembrarmos da mulher de Ló, estava falando exatamente disso. Quando ela olhou para trás, isso no sentido espiritual, quando você começa a olhar para trás, você começa a repetir o seu passado, a falar do seu passado para pessoas, trazer à memória coisas que te trouxeram dor, você estará como uma estátua parada no tempo. Você não estará, digamos, desenvolvendo a sua vida, certo? E o interessante é que nós sabemos que Deus, ele se manifesta aqui nessa dimensão física. Ele produz, ele cria a nossa existência exatamente através dos sentidos que ele deu para nós. Ou seja, a nossa mente, ela não foi feita apenas para repetir pensamentos. A nossa mente, ela foi feita para produzir pensamentos. Pega essa chave, tá? Os sentidos, né, os órgãos físicos que nós temos, foi criado para reproduzir a voz do Espírito. Foi criado por Deus para reproduzir a mente do Espírito, aquilo que o Espírito fala para você. E as pessoas, ou elas muitas vezes estão presas na sua existência passada, né, em tempo passado, ou elas estão presas em realidade de outras pessoas, né? Eu falo às vezes sobre a questão, por exemplo, da mídia, né? As pessoas às vezes vê um filme, vê uma novela, ou até mesmo uma canção e ficam reproduzindo aquilo na mente. Se for uma canção que vai te edificar, que vai te trazer esperança, que vai produzir algo na tua vida, é bom que você traga memória, certo? A gente que trabalha às vezes ajudando pessoas com aconselhamento, trazendo direcionamento para elas, na grande maioria das vezes é isso que as pessoas também têm que entender. Elas nos procuram e elas querem contar o passado delas no sentido assim: lá no passado aconteceu isso e isso comigo, né? E às vezes elas começam a contar uma história de dor, uma história de lamento. Sim, elas querem abrir, elas querem trazer para fora. Aí você pergunta para a pessoa assim: tá, mas quando que aconteceu isso? Aconteceu 20 anos atrás, aconteceu 40 anos atrás, aconteceu 50 anos atrás. Ou seja, a pessoa está fisicamente aqui, mas a memória dela, que seria o que ela teria que usar para construir o futuro, na verdade está reproduzindo coisas do passado. E como eu sempre digo, quando você não quer uma coisa,
mas você fica constantemente pensando naquilo, você está gerando mais daquilo que você não quer. Então é preciso se desprender do passado. Interessante que quando você decide soltar a âncora do passado, quando você decide largar o passado, lançar fora o teu passado, algo começa a acontecer dentro de você. É aqui que vem todo o processo de restauração genética. A nossa genética, ela não é restaurada enquanto nós não decidimos deixar o nosso passado. E se você decidiu deixar o seu passado, algo vai começar a acontecer dentro de você. Se você tiver uma visão espiritual, que você decide romper com toda a genética, né? Aí é onde a gente fala na questão de libertação, que Jesus ele vem e nos liberta, né? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso está escrito na Bíblia, mas Deus usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Queridos, isso não é só uma questão litúrgica de pode ou não pode, não. Aqueles que Deus visita até 1000 gerações são aqueles que amam a Deus, que vivem alinhados com esse amor, que vivem presente dia a dia com esse amor. E guardar os mandamentos significa estar alinhado com toda a questão espiritual, certo? É estar alinhado com todo o propósito de Deus. E para isso você precisa abrir mão do passado. Interessante que eu tenho vivenciado algumas coisas, alguns ensinamentos que Deus tem me dado nesse sentido, e a necessidade que nós temos hoje como indivíduos e como sociedade de deixar o passado. O sistema religioso precisa deixar a energia do passado e se renovar. O sistema desse mundo precisa deixar o passado e se renovar, se atualizar, porque espiritualidade é renovação. Andar no Espírito é viver em novidade de vida e não na mesmice da letra, conforme disse o apóstolo Paulo. Isso está escrito na Bíblia, são coisas que eu estou falando. Aquele que vive no Espírito não anda na mesmice da letra. Existem algumas versões que diz na caduquice. Renovar-se no Espírito. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Quando você anda no Espírito, a própria palavra de Deus se renova a cada manhã. Assim como as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã. Você está entendendo? É hoje, é agora, que Deus renova a sua vida, que a palavra de Deus se renova em sua vida também. Interessante que nesses ensinamentos que o Senhor tem me falado, digamos que você decidiu renovar a sua existência e você decidiu também, como um libertador, libertar a sua geração, libertar os seus descendentes, se desligar completamente dos ancestrais, né? Aí entra toda aquela questão de pessoas que ficam hoje fazendo a libertação de maldições hereditárias, de espíritos familiares, coisa nesse sentido. Você precisa entender que isso só acontece quando a pessoa larga o passado. A hora que você largou o passado, que você decide com consciência espiritual, digamos, soltar toda a sua família, soltar toda a sua, os seus ancestrais, soltar a próxima geração, vai acontecer algo. Nesse processo de limpeza, você vai começar a ter sonhos que diz respeito aos seus ancestrais. Eu digo que são gavetas que estão se abrindo. Para quê? Para curar a sua genética. E às vezes as pessoas até têm esses tipos de sonhos, mas elas acham que é ataque do inimigo. Por quê? Porque você está acessando memórias, às vezes da sua infância, às vezes dos seus ancestrais. Tudo isso está na sua genética, tá? Nós carregamos a genética dos nossos ancestrais. Nós só paramos de carregar a genética dos nossos ancestrais quando nós decidimos viver a nossa identidade.
Pegue isso. A partir do momento que você decide viver a sua identidade, a partir do momento que você decide viver a sua vida, a partir do momento que você decide romper com toda essa âncora do passado, gavetas são abertas. Você vai acessar o seu subconsciente, você vai acessar o seu inconsciente e você vai acessar também a sua genética. Através do que? Através de sonhos, através de visões, através de liberações. Há uma limpeza genética, há uma limpeza no seu DNA. Certo? É muito profundo isso. Só que isso só começa a acontecer quando você decide romper com o seu passado. A partir do momento que você começa a romper com o seu passado, é como se gavetas começassem a abrir e você tem acesso a isso. Simplesmente para você dizer, ó, isso não faz parte mais da minha vida. Assim se processa a restauração genética. Assim se processa a restauração do seu DNA. Certo? Porque você vai começar a ter sonhos que você vai entender que aqueles sonhos não são sonhos atuais. São sonhos do passado, mas que ainda faziam parte da sua genética. E que agora você tem que liberar. Para quê? Para que você viva a realidade que Deus tem para você como filho de Deus. A partir do momento, e isso também começa a acontecer quando você gera a consciência de viver com esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Shalom, shalom, todos vocês que estão entrando agora. Deus abençoe. Você precisa decidir viver o dia de hoje e isso com esperança. Agora, passando para uma outra parte do ensinamento. A Bíblia diz que o universo ele foi criado pela palavra de Deus. Certo? De fato que as coisas visíveis vieram a existir das invisíveis, ou seja, as coisas que nós chamamos de físicas vêm existir a partir daquilo que é espiritual, daquilo que você não vê. A mesma maneira como Deus criou o universo é a mesma maneira que Ele usa para criar as coisas através de nós. Porém, o que Ele cria hoje nessa dimensão, exceto as intervenções sobrenaturais, acontece através do ser humano. E você vai entender que para Deus criar o universo, primeiro Ele teve uma ideia. E a partir dessa ideia, que são conjuntos de pensamentos que Ele tem, né? Ideia, criatividade, pega essas palavras. Quando você tem uma ideia, quando você tem uma criatividade, são conjuntos de pensamentos que vêm na sua mente. Certo? Você precisa entender que o poder de Deus está dentro de você. E o poder de Deus está dentro de você para manifestar obras da criação. O fato é que a grande maioria das pessoas, não entendendo a capacidade, não entendendo o poder que existe dentro delas, por meio do Espírito, elas usam essa fabriquinha, né, chamada mente, e continuam criando, continuam manifestando a obra da criação, porém de forma negativamente, de forma negativa. Então entendam uma coisa, né? As pessoas às vezes elas oram, elas dizem, Deus, por que você permite isso? Por que as coisas não mudam? Né? Essa é uma frase que a gente ouve muito. Por que as coisas não mudam? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que tudo dá errado? Por que eu estou cansado disso? Por que não sei o quê? Ou seja, a pessoa vive na lamentação. Ela não decidiu ainda trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Ela está ali, às vezes, diante de Deus reclamando, e Deus olha lá do céu, eu te dei a capacidade. Por quê? Porque quando nós ficamos nessa murmúria, né, de porque nada dá certo, porque eu estou cansado disso, o que vai acontecer? A nossa mente, que é a fábrica, né, de manifestação divina, que vem por meio do Espírito, na verdade, está conectado
né, tem o poder ali, mas está conectado a frequências baixas e produzindo e reproduzindo e manifestando constantemente aquilo que a pessoa mais não quer. E por misericórdia de Deus, às vezes depois de anos da pessoa estar naquele ciclo, né, de coisas negativas que ela não quer viver, Deus por misericórdia intervém às vezes. Porque, como disse, eu vou ter que agir porque senão essa pessoa vai morrer na praia, essa pessoa vai morrer nesse lugar. Mas nós, com consciência nesta geração, queremos trazer esse entendimento espiritual. A sua mente, ela é criada por Deus para manifestar as obras da criação. Você já parou que às vezes você ora, Deus, me dá direção para tal coisa, e de repente te vem uma ideia em forma de pensamento, vem uma criatividade. Queridos, é dessa maneira que Santos Dumont criou o avião, tá? É dessa maneira que as grandes construções vieram à existência, tá? As pessoas que conseguiram manifestar grandes coisas foi através da capacidade espiritual que elas têm. A pessoa que conseguiu trazer à existência a eletricidade, por exemplo, que abençoa a humanidade. Óbvio, estudou, sim, mas para a pessoa construir algo a nível de universo, a nível de reino, a nível de nação, precisou-se do quê? De uma ideia, de uma criatividade. Você pode manifestar, você pode criar através do poder de Deus que habita em você, coisas boas e coisas ruins. Entenda que o poder de Deus, ele é um produto. O poder de Deus, ele é uma força. E o poder de Deus, ele é único. Agora, a questão é como o homem, como a humanidade usa o poder de Deus. Então você vai perceber que o poder espiritual, ele é único. Agora, o que eu faço com esse poder é que faz a diferença. Porque algumas pessoas usam a consciência dela no sentido coletivo. Eu tenho uma ideia que vai abençoar a humanidade, eu tenho uma ideia que vai abençoar a minha igreja, eu tenho uma ideia que vai abençoar a minha cidade. E nós podemos também sim ter criatividade, ter ideias que vai beneficiar a nós mesmos. Agora o fato é que muitas pessoas usam isso que Deus deu, essa fabriquinha de pensamentos, né, de forma negativa. Então Deus, ele pode, a Bíblia já declarou, Deus ele pode. E às vezes a pessoa pega versículos desses e diz, mas isso não está acontecendo na minha vida. Não está acontecendo porque você não está utilizando da forma correta. Deus pode fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele em que nós opera. Queridos, se a humanidade entendesse esse versículo, as nações seriam mudadas. As nações seriam mudadas. E essa semana ainda Deus falou algo para mim. Ele disse assim, filha, os meus filhos precisam aprender a construir pensamentos bons a respeito do planeta. Você já parou para pensar que agora, falando na questão individual, mas na questão coletiva, a grande maioria das pessoas olham para o planeta e diz, mas é ruim de viver aqui, é muita catástrofe, é muito isso, é muito aquilo. Ou seja, enche de maldições a terra em que habitamos. Quando nós estamos aqui como guardadores, como cobridores, como protetores, nós estamos aqui nesse planeta para administrar, para dominar. Só que não podemos dominar o planeta de forma negativa.
E o Senhor, ele diz assim, ó, se as pessoas começarem a se despertar e começarem a produzir pensamentos bons a respeito do planeta, a vibração do planeta vai começar a mudar. Aí você entende a necessidade que nós temos de ter canais nas mídias sociais. A paz, pastora Thaís, Deus abençoe. Tá? Nós precisamos fazer uma convocação e alistar nessas fileiras de entendimento através das mídias sociais para nós começarmos a fazer encontros onde nós vamos liberar o reino de Deus sobre a terra. Como que nós vamos liberar o reino de Deus sobre a terra? Profetizando. Quando nós estamos profetizando, nós estamos gerando pensamentos do reino. Aí você vai começar a entender quem está servindo o reino da luz e quem está servindo o reino das trevas. Porque não é só ter uma placa de igreja. Que tipo de mensagem? Você está produzindo vida sobre o planeta? Você está produzindo vida sobre a humanidade? Quais são as declarações? São declarações que estão trazendo vida ou morte? E o Senhor, ele me falava a respeito disso. Que ele precisa de pessoas que comecem a declarar vida sobre o planeta, vida sobre as nações, pessoas que precisam liberar o amor do Pai, falar de amor, vibrar, celebrar, fluir em alegria, tudo aquilo que é fruto do Espírito. Nós precisamos nos encher disso e começar a declarar sobre os ambientes, sobre a atmosfera, sobre as nações. Você já parou para pensar o quanto que nós poderíamos fazer individualmente e coletivamente para que o planeta seja restaurado? Nós mudarmos a nossa frequência primeiramente e depois começarmos a movimentar isso sobre as nações. O que mais o planeta tem vivido nesse tempo é o medo. E o medo só é substituído pelo amor. O amor, ele vai curar o planeta. O amor, ele é o caminho para a cura. As pessoas, elas vão sair da frequência do medo quando elas sentirem que o Pai está na casa, quando elas sentirem que o amor está presente, quando elas sentirem que Deus está cuidando delas. Então, vai muito além de nós termos uma religião. Nós precisamos entender essa convocação de sermos guardadores do planeta, cuidadores do planeta. Nós precisamos entender que nós temos uma missão a cumprir e trazer as liberações do reino dos céus. O reino é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. E é isso que nós temos que movimentar sobre a terra. Talvez agora você percebe que tem a pequena parte que está nessa frequência. Como que você sabe que uma pessoa está numa frequência, ou pelo menos está buscando a frequência de luz? Quando ela começa a se interessar por essas coisas. As pessoas que estão vibrando no medo, as pessoas que estão em conexões baixas, elas só vão assistir vídeos que falam de catástrofe, que falam de desgraças, que falam de medo. Ou seja, elas vibram no medo. E aquilo que está dentro delas as conecta com grupos, né, com tribos, com vídeos, com propagandas, com jornais que falam mais daquilo que elas estão vibrando. Certo? Agora, nós precisamos hoje criar a realidade do futuro. Foi por isso que nós colocamos o título ali. Viva com esperança, construindo um futuro abundante. Por quê? Porque esse presente que o papai te deu aqui, a sua mente, volto a repetir, a tua mente não foi criada por Deus para você repetir os pensamentos de outras pessoas e nem repetir o seu passado. Porque quando você repete pensamentos do passado, você está gerando mais, você está andando em ciclo. Então você precisa o quê? Gerar esperança no teu coração.
E mesmo que você fisicamente talvez não esteja num bom momento, se você começar a produzir, certo? Entenda isso. Essa chave vai mudar a sua vida. A sua mente tem a capacidade de ser criativo. Quando nós falamos de lembranças, a nossa mente pode ter lembranças do passado, mas pode ter lembranças do futuro também. O seu ser espiritual conhece o futuro, certo? Então, se você começar a pensar, não se prender nos pensamentos, mas se você começar a criar agora uma ideia, um pensamento, isso vai se tornar uma criação. Aí vem aquela frase, seja criativo. Criativo vem de criação. Da mesma maneira como Deus criou o universo, nossa mente manifesta obras da criação. Deus cria através dos filhos. Está lá na Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o universo. Porém, a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Jesus se fez. Só que Jesus, ele é também uma representação minha e sua. O Cristo, o ser, divino chamado Cristo, é uma representação de todos os filhos de Deus. Nele foi criado principados, potestades, tronos, dominações. Tudo que existe no universo foi criado por meio dele, para ele. Você precisa entender o que é ser algo criado por meio dele. Deus criou e cria tudo por meio dos filhos. E muitas vezes nós queremos que Deus desça aqui e faça para nós. Muitas vezes nós queremos que Jesus venha aqui e faça para nós. Entenda que Deus, ele faz tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus é o Criador. Mas existem conexões que ele colocou dentro de nós, o poder dele, para nós manifestarmos as obras da criação. Tudo que existe na terra foi criado por Deus. Por meio de quem? Por meio da humanidade. O poder de Deus operando na humanidade. Pense agora em algo grande que existe no planeta Terra. Algo que tem abençoado a humanidade. Eu gosto muito de trazer a representação da eletricidade, porque é algo que beneficia a humanidade toda. Esse presente, pelo meio do qual nós estamos nos comunicando aqui, porque para mover a internet precisa de luz, precisa de luz. Olha a palavra, precisa de luz para mover a internet. Isso é uma materialização da espiritualidade. A espiritualidade é luz. O reino de Deus é luz. E agora Deus usa alguém para fracionar. Entenda que quando nós falamos de luz, funciona da seguinte maneira. No mundo espiritual, quanto mais próximo de Deus, mais luz tem. E essa luz, ela vai crescendo, crescendo, até se transformar naquilo que nós chamamos de glória. Certo? Agora, quando se fala de níveis mais baixos, a luz, ela vai diminuindo a intensidade. Agora imagina, se nós não conseguimos olhar para a luz do sol, que é uma criação que reflete a luz divina. Imagina olhar para a glória de Deus. Agora, essa mesma luz, ela vai diminuindo a intensidade para chegar até nós. A luz do sol já diminuiu a intensidade para chegar até nós. Quem estuda sobre isso sabe do que eu estou falando. Agora, Deus usou a criatividade de uma pessoa, Deus usou a ideia de uma pessoa, usou a mente de uma pessoa para quê? Eu vou beneficiar a humanidade para que eles não precisem mais ficar usando velinhas. Então,
Deus permite que essa pessoa acesse esse código da criação, né? A pessoa que fez a energia elétrica, ela acessou o código da criação. E como que ela acessou? Por meio do Espírito. E ela fracionou uma realidade espiritual e materializou e abençoou a humanidade. Aí as pessoas vão dizer que uma pessoa dessa não está servindo a Deus. Está servindo a quem então? A humanidade toda está sendo servida por Deus através de que nem sei o nome de quem inventou a eletricidade. Nem sei o nome. Tá? Estou apenas falando isso para que você entenda a capacidade que Deus colocou dentro da nossa mente. Só que nós precisamos parar de ficar reproduzindo pensamentos de prisões e nos aprisionando. Nós mesmos nos aprisionamos. Agora nós precisamos largar essas âncoras para a gente ter soltura, né? Para a gente se ver livre, para conseguir fluir no Espírito. A partir dessa consciência você vai o quê? Você vai começar a produzir. Queridos, incrível a nossa mente. Nós precisamos domá-la, nós precisamos administrá-las, porque se você começar a perceber, constantemente você vai ver que a sua mente está pensando em coisas, vagando em coisas do passado. Aí, com essa consciência, com esse entendimento, com esse ensino, você vai começar a domar a sua mente. Quando você vê que a tua mente está pensando em coisas do passado ou em coisas que não têm sentido, você começa agora a colocar ela no prumo, se ajeita, né? Assim como Davi falava com a alma, né? Ou por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Era o ser espiritual de Davi, né? O Davi espiritual falando com a alma dele. Nós precisamos aprender a falar com nossa alma e com nossa mente e começar a produzir. Como é que você vai começar a produzir? Entra a continuação das aulas anteriores. Você sabe agora qual é o seu propósito de vida. Você sabe o que você veio fazer nessa terra. Começa agora, por meio do Espírito, a trazer à memória aquilo que te dá esperança, esperança do teu futuro. Se você foi chamado para ser, por exemplo, um médico, comece agora a produzir aqueles pensamentos de você dentro da medicina. Você atuando como um médico, comece a produzir esses pensamentos. Então você vai perceber que a sua mente não foi criada para viver ao léu, vagando de pensamento em pensamento. A sua mente foi criada por Deus para produzir a sua realidade. Você vai começar a pensar, né, em coisas boas, tanto para você, não pense só para você, mas quando pensar em identidade, pensar em missão, você vai construir algo agora também que vai abençoar a sua vida, mas vai abençoar o próximo. E comece a gerar isso constantemente. Comece a gerar. Você vai ver que os seus pensamentos eles vão se alinhar, vão se ajustar e de repente você vai ter eles aglomerados e vai vir para você uma ideia. Essa ideia, também chamada de criatividade, uma vez que você teve a ideia, né, que aflorou a criatividade, está pronto, está feito. Aí então você não precisa ficar criando novamente. Você só vai agora trazer a existência por meio da palavra. Haja, né? Aconteça. E comece a agradecer. Obrigado, Deus, por esse projeto. Eu recebi de Deus uma visão da construção do templo. E eu, por muito tempo, fiquei relembrando, eu vi o templo descendo em 3D. E recentemente o Senhor ele falou para mim, filha, não é necessário você ficar profetizando, porque já está feito. Ou seja, houve já, né, o meu pensamento, eu fui pensando, formou o quê? Aglomerou-se, né, uma aglomeração de pensamentos. Aí é onde você não pode ter pensamento doble, uma hora pensar uma coisa, outra hora. A
palavra fala sobre isso. Não ter pensamento doble. Não pensar em várias coisas no sentido assim, uma hora eu quero azul, outra hora eu quero preto, outra hora eu não quero mais. Você precisa ter um pensamento alinhado, porque os seus pensamentos é para construir uma ideia criativa, uma ideia de criação. E Deus já lhe deu o poder para quê? Para manifestar aquilo que você teve de ideia. Eu diria que nós não precisamos abarrotar a nossa mente de pensamentos. Nós precisamos ter pensamentos diretivos numa só direção e criar, né? Com a criatividade, criar aquilo que é necessário. Só isso. Porque senão, eu já vi esse tipo de visão. Porque se você pensa e pensa demais em várias coisas, vai acontecer, isso já aconteceu comigo, queridos, eu posso falar porque já aconteceu comigo, vai fazer um engarrafamento espiritual e vai travar a sua vida. Aí você entende por que a vida de muitas pessoas estão travadas? Tá? Isso já aconteceu comigo, eu falo de testemunho para você entender, porque às vezes a tua vida está travada por causa disso. Uma vez eu pedia para o Senhor um carro. Eu precisava de um carro para me fazer a obra. E aí aquela questão, a minha mente começou a se prender muito nessa questão do carro. E um dia o Senhor me deu uma visão, porque às vezes eu pensava num carro de um jeito, às vezes eu queria do outro, e não tinha uma linha, não tinha um norte. Aí um dia Deus me deu uma visão, e nessa visão eu vi um engarrafamento de carros. Era uma rodovia, né? Só que os carros estavam todos engarrafados e virados, né? De várias maneiras no meio da pista. E lá no meio eu vi os vários carros que eu tinha pensado e gerado. E eu entendi, o Senhor me disse, filha, está tudo travado. Por quê? Porque você não decide. Aí você também vai ver que o fluxo da nossa vida depende muito de decisão e posicionamento. Pega essas palavras, decisão e posicionamento. É assim e pronto. A partir do momento que você decide, foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu decidi, aconteceu. Profeta Andréa Horta, antes de eu conhecer e ter entendimento disso, a minha mente era presa em um futuro onde me aprisionava no medo. Hoje eu sou livre e feliz. Aleluia. É isso aí, profeta Andréa. É isso que precisa acontecer conosco. Então, lembre-se que Deus, Ele quer realizar o propósito de vida que Ele tem para você. E Ele vai fazer isso, sim, vai usar pessoas, com certeza. Mas Ele vai fazer isso através de você, da sua mente. Você precisa decidir para que direção tomar. E a partir do momento que você tiver essa decisão, você precisa ter posicionamento. Vai aparecer um monte de coisas. E interessante que um dia o Senhor falou para mim também sobre a questão assim, como saber que algo é uma armadilha na sua vida. Se é algo que você não criou, que veio de bandeja, desconfie. Agora, quando você não sabe o que cria, aí você também não sabe o que vai vir para você. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Agora também dentro dessa linha de criatividade, de manifestação de pensamentos, não se esqueça da parte da declaração da palavra. Só que você não precisa entrar num ciclo de repetição, porque isso vai gerar ansiedade. Isso vai causar o engarrafamento na sua vida e vai travar a sua vida. Você precisa seguir os passos. Criar, a partir do momento que você teve a ideia e você teve a criatividade, isso está criado no mundo espiritual já. Então agora descansa no Senhor. Se você lembrar do assunto, apenas agradeça. Pai, obrigado porque já está chegando para mim. Obrigado porque o Senhor já me deu isso. Obrigado porque já está pronto, já está feito.
É igual à obra de Cristo na cruz. Está feito, está consumado desde a cruz. Mas ela está se manifestando na minha e na sua vida. Jesus tinha consciência tão grande disso que quando lá na cruz ele bradou, está consumado, telestai, está pronto. Só que isso ainda está se manifestando na minha e na sua vida. E ainda vai se manifestar nas próximas criações. Só que já estava criado, já estava feito. A ideia de Deus de salvar a humanidade, o projeto de Deus de salvar a humanidade, já estava pronto e concluído, executado lá na cruz. Porém, continua se manifestando e continuará se manifestando. Você está entendendo? É assim que acontecem as coisas. Não tem mistério. É sempre o mesmo processo. É sempre o mesmo processo. Você já parou que a grande maioria das pessoas, elas vivem presas no passado, e quando elas querem uma coisa, elas querem para ontem, sem passar pelo processo de mentalização, sem passar pelo processo de ideias, sem passar pelo processo criativo. Não, queridos, é preciso seguir isso. E quanto maior o nível de poder de Deus que está na sua vida, mais rápido o processo de manifestação acontece. Aí vem a questão dos milagres. Para o milagre acontecer, instantaneamente, é preciso que a pessoa esteja vibrando num alto nível de poder, de unção. Amém? Agora, o processo criativo se concluiu. O que você quer? Eu quero uma empresa, essa empresa vai ser assim. Você fica pensando. Daqui a pouco, os seus pensamentos formou um bloco, a ideia. Daqui a pouco você veio a criatividade. Está feito, está pronto. A partir do momento em que você passou por esse processo, você não precisa ficar remoendo aquilo, porque senão você vai causar engarrafamento espiritual e a tua vida vai travar e nada vai acontecer. Sabe por que eu ensino isso? Porque eu passei por tudo isso. E um dia Deus falou para mim assim: filha, solta. Solta. Descansa. Porque quando nós não descansamos, além de travar, porque nós estamos fazendo engarrafamento. Entenda uma coisa, não é Deus que está segurando a tua bênção. Não é Deus que está travando a sua bênção e não é o diabo que está travando a sua bênção. Na grande maioria das vezes somos nós mesmos. Por não entender o fluir espiritual, por não entender as movimentações espirituais. O processo criativo está finalizado? Agora, descansa, porque senão você vai gerar ansiedade. Apóstolo, mas eu já gerei ansiedade, eu já gerei expectativa. Aí tu faz o que a Bíblia diz: lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus, ele disse assim que nós não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã. Então veja que é uma verdadeira gestão de existência. Não tem como você viver nessa terra e não ter uma gestão da sua existência. Você não pode deixar a sua vida para que outros venham administrar. É você que precisa administrar a sua vida. Assim, Deus vai colocar para nós caminharmos em grupos, em famílias espirituais, em grupos que foram designados. Mas nós precisamos ter foco, alinhar, decidir, não gerar ansiedade. Por quê? Porque se nós gerarmos ansiedade, nós vamos travar. Jesus, ele disse assim, não andeis ansioso pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal. Certo? Basta cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Então, para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de uma verdadeira gestão da nossa existência. Nós precisamos administrar os nossos pensamentos,
nós precisamos administrar as nossas emoções, nós precisamos administrar a nossa fala. Amém? Então deixo para você, traga à memória aquilo que pode dar esperança, crie pensamentos produtivos, não gere ansiedade, mas se gerou ansiedade, lance aos pés do Senhor. Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado de você. Amém? Pergunto para você agora, quanto vale um ensinamento desse? Quanto vale um ensinamento desse? Não estou eu aqui colocando preço, eu só quero que você valorize aquilo que o Espírito Santo está concedendo para nós. Porque nós vamos sair de um ciclo também de culpar as outras pessoas por aquilo que nós vivemos. Na grande maioria nós olhamos para outras pessoas e achamos que elas estão travando a nossa vida. Sim, existem pessoas que realmente querem travar a nossa vida. Só que nós precisamos ter o quê? Posicionamento. Posicionamento. Ou seja, decisão e posicionamento. A nossa vida precisa se ajustar com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos viver em família. Porém, nós não podemos, digamos, que atrapalhar o processo de desenvolvimento do outro. Né? Nós precisamos cooperar um com o outro. Porque todos nós temos um chamado de Deus. Temos uma missão. E Deus às vezes nos coloca lado a lado para nós executarmos esta missão. Para nós nos unirmos, né? E levarmos avante o projeto, o propósito que o papai tem para nós. Mas isso precisa acontecer com companheirismo e nós nos ajudando. Nós precisamos ajudar as pessoas. Você que é líder, né? A grande maioria aqui é líder. Nós precisamos ajudar os nossos filhos espirituais no desenvolvimento deles. Certo? Eles têm um propósito de vida que está atrelado, está alinhado, está unido ao nosso propósito de vida. Mas nós não podemos ser pedra de tropeço na vida deles. Nós precisamos ajudá-los a caminhar e desenvolver aquilo que Deus deu para eles também. Amém? Fica com Deus, que o Papai Eterno esteja vos abençoando nesse dia maravilhoso que o Senhor criou para nós. Que seja um dia de muita abundância na tua vida. Um abraço e fiquem na paz.